E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje iríamos iniciar a equação do primeiro grau com duas incógnitas, tá certo? Só que eu vi a necessidade de dar uma revisão sobre plano cartesiano, porque podemos trabalhar com retas envolvendo o plano, e é importante que vocês relembrem esse conteúdo para ficar fresco na mente de vocês, tá bom? Então essa aula eu dediquei pra gente fazer uma revisãozinha sobre plano cartesiano. Só o básico, tá certo? Questão de localização e quadrante, que é o principal que vai necessitar, tá bom? Vamos lá. Definição de um plano cartesiano. Vamos ler aqui a definição e a gente conversa. O plano cartesiano é um objeto matemático plano e composto por duas retas numéricas perpendiculares, ou seja, retas que possuem apenas um ponto em comum, formando um ângulo de 90 graus. Esse ponto comum é conhecido como origem, e é nele que é marcado o número zero de ambas as retas. O plano cartesiano recebeu esse nome por ter sido idealizado por René Descartes e é usado fundamentalmente para sistematizar técnicas de localização no plano. O plano cartesiano é de suma importância na vida do ser humano, melhor dizendo assim, porque foi com base nele que conseguimos também fazer um mapa plano do nosso planeta Terra. Não é isso? Usando a latitude, a longitude, questão de localização norte e sul, os meridianos. Foi totalmente embasado no plano cartesiano que nós conseguimos evoluir nessa questão geográfica. Tá bom? Vou trazer um exemplo de um plano aqui, eu explico para vocês as características dele. Tem um plano aqui enxuto, sem nenhum ponto, tá certo? Onde eu tenho duas retas perpendiculares, ou seja, retas que só se tocam uma vez e onde elas se tocam formam ângulos de 90 graus. Tá bom? Isso é a definição de reta perpendicular. Bem simples, eu tenho duas retas, ó, reta x e a reta y, e tenho duas retas numéricas, tá certo? As retas sempre vão vir nessa composição, 1, 2, 3, 4, 5, não necessariamente. Você quer só um exemplo, pode ser que venha números fracionários, pode ser que venha números decimais. A composição daquele plano vai depender do contexto da tua questão. Tá bom? Pode ser que uma questão esteja falando somente de números inteiros, logicamente ela só vai vir compondo números inteiros. Se vier trabalhando números fracionados, também pode vir com números fracionados, por aí vai, tá certo? Uma reta numérica é uma reta infinita, tá bom? Tanto o eixo x quanto o eixo y, eles são infinitos, eles vão infinitamente, tanto para negativo quanto para positivo, ok? Vamos continuar com as definições. Definição da reta numérica que eu acabei de falar. O plano cartesiano é formado por duas dessas retas, uma responsável pela coordenada horizontal, pessoal, horizontal é deitadinho, e a outra responsável pela coordenada vertical, vertical em pé. É comum usar as letras x para a primeira, ou seja, x para a horizontal, e y para a segunda, y para a vertical. E os termos coordenada x e o coordenada y. Ok? Bem simples isso, é só um contexto, como é que funciona mais ou menos um plano cartesiano. Que vocês já estão carecas de saber. No plano cartesiano, a reta vertical responsável pelas coordenadas y é chamada de ordenada. Viu? A reta y é chamada de ordenada. E a reta horizontal, responsável pelas coordenadas x, é chamada de abscissa. A reta x, a reta deitadinha, é a reta das abscissas. Eu vou trazer um exemplo aqui que fica mais fácil de compreender. Perceba, eu dei um zoom aqui no plano cartesiano, tá certo? Mas o que importa é a definição, vamos lá. Percebam que a reta que está em pé é a minha reta y, ok? Essa reta y, ela é chamada de ordenada, ok? Retazinha vertical, reta y, ela é chamada de ordenada. A reta horizontal, a reta que está deitada, a reta x, ela é chamada de abscissa. Aquela definição toda, nada mais, nada menos, queria dizer somente isso. Ok? Falar de ordenada, está falando dos pontos que estão na reta vertical. Se falar de um ponto das abscissas, são os pontos que estão na reta horizontal. Ok? Bem simples. A reta em pé é a ordenada e a reta deitada é a abscissa. Tá bom? Reta y ordenada, reta x abscissa. Bem simples isso. Creio que todo mundo entendeu. Mas tem a parte mais importante dos planos cartesianos, né? Que são os pares ordenados e a localização no plano. Vamos ler a definição aqui. Um par ordenado é formado por dois números reais, que representam uma coordenada.
A ordem escolhida é a seguinte: primeiro vem as coordenadas x e depois as coordenadas y, que são colocadas entre parênteses para representar uma localização qualquer. Ok? Vamos lá, com o exemplo a seguir vocês vão entender como é que funciona essa questão dos pontos e da localização. Perceba, eu trouxe um exemplo bem simples aí, dei um zoom mais ou menos no plano cartesiano, mas o que importa é para vocês entenderem. Eu trouxe um ponto qualquer com suas coordenadas, coordenada 2 e 3. Ok? A coordenada 2 que vem primeiro, ela está relacionada ao eixo das abscissas, ao eixo x. Ok? Sempre a coordenada que vem primeiro é a coordenada das abscissas. No caso aqui está na frente aí, é o 2. Se você for ver aí, ó, o ponto A ele está tocando na coordenada 2 do eixo das abscissas. Ok? E o próximo, lógico, seria o y. No caso, a coordenada 3 ela está tocando no eixo das ordenadas, no eixo y, tá certo? Sempre vem nessa ordem. Primeiro o ponto, a coordenada de x e depois a coordenada y, tá certo? Sempre vem nessa ordem. Se pedisse, se desse, no caso, um exemplo, localize a coordenada, localize o ponto 2 e 3, aí você iria lá, primeiro você foca na reta x, na coordenada x, depois que você encontrar a coordenada x que você vai para y, tá certo? Sempre vem essa ordem, primeiro as abscissas, depois a ordenada, primeiro a reta x, depois a reta y. Tenho mais alguns exemplos que vai esclarecer melhor para vocês. Outro exemplo bem simples, ó. Eu tenho um ponto B, e esse ponto B ele não tem nenhuma numeração fixa, vamos colocar a numeração nele. Eu coloquei no cantinho ali já. Vamos focar primeiro na reta x. Quem é a reta x? A reta que está deitada. Onde esse ponto está tocando na reta x? Ela está tocando lá no 3. Aí você coloca lá, ponto B. Aí o primeiro número que vem dentro do parênteses é onde está tocando na reta x, que no caso é o 3. E o segundo ponto é onde está tocando na reta y, na ordenada. O ponto B está tocando na coordenada menos 3. Aí eu coloquei lá, menos 3. Ou seja, a coordenada desse ponto B, a localização que ele está, é no ponto 3 e menos 3 do plano cartesiano. Tá ok? Primeiro o x, depois o y. É bem simples e sempre vai ser assim. Ok? E por último, e não menos importante, pessoal, os quadrantes. Por ser formado por duas retas numéricas, existem algumas particularidades do plano cartesiano. Pontos mais à direita possuem coordenada x maior do que os pontos à esquerda. E pontos para cima possuem coordenada x maior do que coordenada y maior do que os para baixo. Com um exemplo fica melhor para vocês entenderem. É mais questão de localização, onde está o primeiro quadrante, segundo, terceiro, e para mim saber como eu localizo um ponto em cada um deles. Vamos para o exemplo que fica melhor. Trouxe aqui, ó, eu tenho um plano cartesiano e é bem simples. O primeiro quadrante vai ser esse superior direito. Tem até o nome aí, primeiro quadrante. Aí eu venho em ordem em sentido anti-horário. Sentido anti-horário é como se eu estivesse girando ao contrário do relógio. Eu giro para a esquerda. Então, girando para a esquerda, o próximo quadrante seria o segundo. Girando um pouquinho mais para a esquerda, o terceiro quadrante. E girando mais um pouquinho, o quarto quadrante. Tá certo? Sempre é nessa ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Sempre vai ser essa ordem, não vai alterar. As especificações de cada quadrante, pessoal, é bem simples. No primeiro quadrante, os meus dois pontos eles são positivos, ó, tanto o x quanto o y. Aprendam isso, decorem isso, que é bem importante para vocês. Vão amenizar um tempo bom. No segundo quadrante, o x ele é negativo e o y é positivo. Ou seja, a minha abscissa é positiva e a minha coordenada é negativa. Ok? No terceiro quadrante, ambos são negativos, tanto o x quanto o y. Esse x e o y pode ser qualquer valor numérico dessa reta, tá certo? Estou só generalizando aqui de uma forma genérica. E no quarto quadrante, o x ele é positivo e o y é negativo. Ok? Isso é de extrema importância para você localizar onde cada ponto está. Eu trouxe 3 exemplos ali, ó. No ponto A, 3,6. Em qual quadrante? Eu tenho 3 e o 6, melhor dizendo. Em qual quadrante ele está inserido? Ah, professor, então eu vou lá no plano cartesiano e marco esses pontos. Pode fazer desse jeito? Pode, mas para poupar tempo, vamos verificar a condição. No ponto A, o 3 e o 6 eles são positivos. Em qual quadrante os dois
as duas coordenadas são positivas ao mesmo tempo? Só no primeiro quadrante, então automaticamente o ponto A ele está inserido no primeiro quadrante. Não precisei desenhar, não precisei marcar, não precisei fazer nada, só analisar. O ponto B, ó. O ponto B eu tenho menos 5 e menos 9. Ambos são negativos. Em qual quadrante essa condição existe? Em que tanto o x quanto o y é negativo? Se eu for verificar somente no terceiro quadrante, em que x e y podem ser positivos. Então não precisei marcar, não precisei fazer nada, só observei e sei que o B ele está contido no terceiro quadrante. E último exemplo C aí, eu tenho 3 e o menos 4. O x no caso é o 3 e o y é o menos 4, que o primeiro é o x e o segundo é o menos 4. O 3 aí ele está positivo, no caso o x ele está positivo. E o menos 4 está negativo, lógico, né? E o y está negativo. Em qual condição desses quadrantes, o x pode ser negativo e o x positivo e o y negativo? Se eu for verificar, é somente lá no quarto quadrante, ó, que o primeiro, o x, é positivo e o segundo, o y, é negativo, tá bom? Ou seja, não precisei marcar, não precisei fazer nada, só vi o sinalzinho das coordenadas que eu tinha e automaticamente eu interliguei aos quadrantes, sem precisar fazer o esboço. Ok? Mas se tiver com muita dificuldade, é só fazer o esboço também que você consegue da mesma situação, mas de uma forma mais rápida e simples também. É só decorar. Primeiro quadrante, os dois são positivos. Segundo quadrante, o x é negativo, o y é positivo e por aí vai. Decora essas 4 condiçõezinhas que eu tenho certeza que você vai estar bem em qualquer exemplo para você identificar em qual quadrante está cada termo, ok? E o último aqui, pessoal, para a gente encerrar, um exercíciozinho de localização. Localiza os pares ordenados no plano cartesiano. Já marquei aí, mas vamos entender como é que funciona. Eu tenho 3 pontos. O ponto A, que é 2 e 3. Eu tenho um ponto B, que é menos 4 e 6. E o ponto C, que é menos 2 e menos 6. Vamos localizar ponto a ponto. No ponto A, 2 e menos 3. O 2 é o x e o 2 e 3, perdão, pessoal. O 2 é o x, que é o primeiro, e o segundo, que é o 3, é o y. Primeiramente, eu vou localizar o 2 no eixo das abscissas. Localizei lá o 2. E agora, vou localizar o 3 no eixo das ordenadas. Localizei. Juntando os dois, onde os dois se tocam, aquele ali seria o ponto A, tá certo? Primeiro eu localizo o x e depois eu localizo o y. E assim eu consigo achar aquela coordenada no plano cartesiano. Mesma coisa eu fiz com o B, ó. Primeiro eu localizei o menos 4, que é o que vem ali na coordenada primeiramente. E depois eu localizei o 6, ficando ali localizado o ponto B. Aquela coordenada ali, ela define onde está o ponto B, tá bom? Estou só esboçando. E por último, no ponto C, eu localizei primeiro o menos 2 e o próximo, menos 6. O menos 6 é descendo. Localizei eles lá embaixo. Aquele ponto específico é o ponto C, que está contido o menos 2 e o 6. Tá ok? Bem simples, pessoal. Primeiro você localiza o x na reta deitada e depois você localiza o y na retinha em pé. Fazendo isso, eu tenho certeza que vocês vão ter 100% de aproveitamento. Ok? Pessoal, no mais era isso, tá certo? Foi uma aula bem breve. Ok, mas creio que ficou de fácil compreensão. Tivemos que relembrar. É bom para vocês também relembrar um pouco de conteúdo, né? Porque um conteúdo não é um conteúdo fácil, relativamente fácil comparado aos outros. E porque quando eu for abordar a equação com duas incógnitas, quando eu estiver falando de coordenada e de par ordenado, você já tem uma noção breve de como é que funciona, ok? O par ordenado do x é o y. Aqui no caso, o ponto B ali. Qual seria o par ordenado do menos 4? O par ordenado do menos 4 é o 6. É o y. O x é o 4 e o y é o 6, tá certo? Essa questão de par ordenado é bem importante que vocês levem consigo. Tá ok? E também mais pra frente, quando formos esboçar uma reta no plano cartesiano, é bem legal também, podemos usar uma equação para esboçar uma reta no plano cartesiano. Bem legal. Quando eu tiver duas equações, 2 pontos. Com 2 pontos eu consigo encontrar uma reta, lógico, né? Só interligar os dois que eu vou ter uma reta. Com um ponto só eu não consigo, porque essa reta pode ter qualquer direção, mas com 2 pontos eu consigo sim definir uma reta para essa equação, tá certo?